12 horas em ponto, amigo telespectador. Eu estive em Porto Alegre nesse fim de semana, circulando lá pela cidade, antes do jogo do Grêmio, no sábado, né? E eu percebi algumas coisas interessantes. Claro, o Código de Trânsito brasileiro, ele é muito claro quando diz que a prioridade sempre tem que ser do ciclista, do pedestre e tal. Só que tem que haver um certo cuidado, não é só o motorista que tem que cuidar da vida dos pedestres e dos ciclistas. E eu vi ciclistas abusando lá em Porto Alegre, sim. Eles têm uma ciclovia deles, tá? Só que ele não obedece sinalização de trânsito. Entende? Algo precisa ser feito isso. Não temos o porquê de viver sob o império dos ciclistas. Obviamente não. Não tem porquê. Tem que haver uma via de duas mãos, né? Então, o ciclista tem que ser respeitado obrigatoriamente. Só que também ele tem que se respeitar. Ele sabe que a vida dele é só uma magrela aí, não é o suficiente para proteger a vida dele. Então, se todos nós nos unirmos nisso, pedestres, ciclistas, motociclistas, cada um fizer a sua parte, certamente nós reduziremos o número de acidentes e de conflitos no nosso trânsito. Porque, afinal, o trânsito somos todos nós. E já que nós estamos falando em trânsito, hoje, às 14 horas, abre uma feira internacional aqui em Bento, a Feira Internacional de Máquinas e Móveis e Acessórios para a Indústria Moveleira. Obviamente, como todos os anos acontece, todas as feiras acontecem, gente do exterior, de todo o país, de todo o continente, vem aqui visitar a gente. Vem aqui ver os lançamentos mundiais que acontecem na FIMA, nesse tipo de coisa, acessórios de máquinas para a indústria da madeira. Só que eles têm alguns acessos a Bento Gonçalves. A 470, a 446, que vem ali da 122 até Bento Gonçalves, pegando a 470, aí para o lado de Veranópolis e pela 444 aqui no Barracão. E aí, meu amigo? Vocês viram como é que está aquilo ali? A sinalização, eu não vou falar no estado das rodovias, porque isso aí já estou cansado de falar sobre isso. O problema é a sinalização. Nós temos, a 122, por exemplo, lá de Charlau até São Sebastião do Caí, continua exatamente como estava, completamente sem sinalização. E a rodovia é pedagiada. Nós pagamos um pedágio caríssimo se comparado com os pedágios das rodovias federais que nós temos em Santa Catarina. 15 quilômetros de rodovia sem uma sinalizaçãozinha sequer, aquele breu total à noite. Pessoas que não têm experiência em transitar nessa rodovia, certamente têm dificuldades. Aliás, já morreu gente ali, eu já comentei isso, morreu gente atropelada no acostamento. Por quê? Porque não se vê onde é o acostamento daquela rodovia. É tudo um breu preto total, e aí tem os inteligentes, que não tem nenhuma coibição, ninguém faz nada e andam de luz alta. Veículos, ônibus e caminhões circulam de luz alta. Então, aí tem mais essa dificuldade. Além da rodovia não sinalizada, tem esses imbecis do volante que andam de luz alta em sentido contrário, aí torna absolutamente invisível a pista. Mas a gente roda assim na base da experiência. E agora nós temos a 444 aqui, lá do Barracão, até aqui em cima, sem sinalização. Isto já faz quanto tempo? Meses. Foi recapeada, jogaram o material fresado para o acostamento, e não tem acostamento, e não tem sinalização. Aqui na 470, além de esburacada, é um queijo suíço, isso aí é principalmente entre Carlos Barbosa e Bento, não tem sinalização. Lado de cá, nem falar então aí, Carlos Barbosa, de Veranópolis para cá, e antes de Veranópolis também. Pois é, e nós temos a FIMA. E me parece, não vou afirmar isso categoricamente, que gente da prefeitura, inclusive o próprio prefeito, foi para Porto Alegre gestionar junto à diretoria do DAIR para que desse um jeito nisso. E acho que tinha recebido a resposta positiva. Não, nós vamos dar um jeito aí até a FIMA chegar. Não deram jeito nenhum. Ontem estava toda aquela porcaria que estava como sempre, né? E nós temos hoje uma feira internacional tendo abertura aqui em Bento Gonçalves. Que vergonha. É uma vergonha realmente tudo isso.
Ontem nós tínhamos manifestações em todo o país, 1 milhão, 2 milhões de pessoas, 3 milhões. Não muda muito, 1,5 milhão, 2 milhões, isso aí tanto faz. O importante é o objetivo e o importante é como elas aconteceram. Em primeiro lugar, não houve, senão alguns fatos isolados, não houve aquela baderna, aquele quebra-quebra de 2013, lá de junho de 2013, quando bandidos estavam infiltrados no meio da população que queria, sim, fazer reivindicações. Ontem, os bandidos não tiveram chance. Porque os próprios manifestantes se encarregaram de dar um jeitinho nele, dar um chega para lá nessa gente, eles não participaram. Beleza, maravilha de manifestação, em todo o país foi assim, com alguns fatos isolados, como eu comentei. Só que alguns motes que deveriam ter tido esses movimentos, essa manifestação toda, eles tiveram um cunho assim, muito político-partidário. Por exemplo, eu não vi nenhuma faixa protestando contra a aposentadoria dos deputados estaduais de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Eu não vi nenhuma manifestação protestando contra o Congresso Nacional pelos benesses que se deram agora há poucos dias, aumentos brutais dos seus rendimentos. Eu não vi nenhum protesto contra aquele juiz que, num canetaço, criou uma despesa bilionária para o Brasil com o auxílio moradia. Quer dizer, uma série de coisas que deveriam ter sido protestadas. A reforma política. O que é a reforma política? Vocês acham que vai acontecer aquilo que todos os brasileiros que têm um pouco de consciência e capacidade intelectual de entender as coisas querem? Claro que não. A reforma política, se acontecer, vai ser do jeito que eles, o Congresso Nacional, que são os que mandam nesse país, quiserem. Vai ser assim. Reforma tributária? Não vai acontecer nunca. Pode crer. Reforma tributária com prefeitos, governadores não querendo abrir mão de nada e o governo federal da mesma forma? Não vai acontecer reforma tributária. Óbvio. Nós não conseguimos nem acabar com um absurdo inconstitucional, ilegal. Mas olha, uma desgraceira chamada imposto de fronteira que foi inventado aqui no Rio Grande do Sul, a pedido de empresários, diga-se de passagem, e que a governadora Ieda introduziu, que o Tarso prometeu que ia tirar, e que o Sartori também prometeu na campanha, e que agora estão se fazendo de surdos. Inconstitucional, porque além de tributar os já tributados, ele tributa tributo. E não conseguimos acabar com isso? Imagine fazer uma reforma tributária de âmbito nacional. Esqueçam. 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 Se alguém entrar na justiça para não pagar isso, vai fazer depósito judicial. E vai depositando judicialmente, mas vai ter que desembolsar o dinheiro de qualquer maneira. Quer dizer, não é depositar na justiça não significa que aliviou a carga da empresa, não. Ela está, mas futuramente, vai que um dia, quer dizer, se acontecer um dia disso ser revogado, de repente ela recebe de volta aquilo. Mas muitas já quebraram antes disso. Isso é tranquilo que pode acontecer, ok? Lista do HSBC. Você lembra aqueles 8.867 pessoas brasileiras aí que o banco HSBC arrumou um jeitinho lá de mandar abrir contas na Suíça? Pois é. Que coisa. Olha, eu fiquei surpreso. Tem gente da imprensa, dos barões da grande mídia nacional, estão naquela lista. Mas que... Não é possível. A grande imprensa... paladina da ética, da moral, da honestidade, dos bons costumes, tem dirigentes e seus jornalistas envolvidos nessa lista, agora eles vão ter que provar que aquilo está declarado no imposto de renda. É o mínimo que se espera. Tomara que a gente receba a informação de que esses que estão nessa lista estão todos legais, bacanas, porque senão eu vou ficar cada vez mais surpreso que essa imprensa, repito, ética, moral, honesta e paladina dos bons costumes, não pode estar envolvido. Eles vão provar que está tudo declarado no imposto de renda, etc. e tal, que é tudo dinheiro legal. Como também muitos empresários, banqueiros, etc., que estão nessa lista, certamente vão provar que não tem dinheiro de sonegação. Aquele sonegômetro que os procuradores da Fazenda Federal criaram em Brasília, que já passou de 100 bilhões sonegados só nesse ano, isso aí, claro, deve ser fantasia dos procuradores da Fazenda Federal. Esse dinheiro tudo é lícito que está lá. Óbvio, afinal, não são essa gente que estão protestando contra a corrupção. Se eles protestam contra a corrupção, é porque eles não são corruptos, não é isso? Interessante.
Futebol. Sábado eu estive na arena assistindo o jogo do Grêmio. Claro, como sempre, foi um jogo complicado, etc e tal. Aí aconteceu um pênalti, o cara deu uma porrada por trás, lá um pênalti daqueles indiscutíveis, né? Que nem os colorados, né? Questionaram. Aí o Luan vai lá e não faz. Bom, imagine, 30 minutos de jogo, um jogo encardido. O Cruzeiro jogando no esquema 1-10, 1 no gol e 10 dando balão para frente. E o Grêmio sem grandes soluções ofensivas. Mas aí surgiu um lance muito interessante de velocidade e o Grêmio conseguiu ganhar o jogo. Está liderando o campeonato hoje, mas é uma liderança que não está bem consolidada e tem gente que falta jogar ainda. O líder, o vice-líder e o terceiro ainda não jogaram entre si. Então, um deles possivelmente passe o Grêmio. Agora, o que foi interessante mesmo foi o jogo de ontem à tarde, lá em Pelotas. O Internacional com o time reserva jogando contra o Brasil de Pelotas, que é um bom time, sim. Aí escalaram o Francisco Neto, aquele que o Filipão chamou injustamente de Chico Colorado. E que a torcida do Brasil ficou o jogo inteiro. A cada erro grosseiro de arbitragem que houve ontem, chamava ele de Chico Colorado injustamente. O que é isso? Coitadinho do Chico. Chamar o Chico de Chico Colorado. Onde é que já se viu um troço desse? Aquele impedimento que ele deu, que o cara do Brasil estava entrando completamente livre na área. Engano, erro de arbitragem normal. Vamos deixar como está, porque o Lauro Quadros chamava o Campeonato Gaúcho, que a gente chama agora de Ruralito, de Campeonato Mau Caráter. Por que será? Eu vou voltar daqui a pouco com o vereador Gilmar Pessuto, vice-presidente da Câmara de Vereadores, para nós falarmos sobre a sessão da semana passada e dessa semana da Câmara, que vai estar aberta a partir das 18 horas de hoje. Eu volto daqui a pouquinho.